Como é que piscicultores de alta performance fazem para produzir peixes sem que haja mortalidade de peixes? E quando eu falo alta performance, eu estou falando realmente de maiores produtividades, de maior densidade de peixes. Bom, meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou zootecnista e sou doutora em piscicultura. Tudo que eu aprendi ao longo dos meus 10 anos de carreira e atuação acadêmica e pesquisa e campo, eu estou trazendo aqui para te ensinar a fazer com que a sua piscicultura produza não só peixe, mas dinheiro também. Então, se você quer isso, eu vou te ajudar, tá? Hoje eu vou falar para você como é que piscicultores de alta performance fazem para produzir peixes sem que haja mortalidade de peixes. E quando eu falo alta performance, eu estou falando realmente de maiores produtividades, de maior densidade de peixes, né? E como é que a gente consegue aumentar a densidade de peixes em viveiros de sistema semi-intensivo, em viveiros escavados, com volume de renovação de água, ou às vezes baixo volume de renovação de água, né? Através do uso de aeradores. Só que aí é que está o pulo do gato, né? Ou no nosso caso aqui, o pulo do peixe. O negócio para você utilizar o aerador de maneira eficiente, financeiramente falando, conseguindo aumentar a sua produtividade, mas fazendo com que o aerador ele seja não só um equipamento de aumento de produtividade, mas que ele não seja um grande peso no seu custo de produção. Porque se a gente tem um aerador ligado na nossa rede de energia elétrica, eu tenho ali um aerador consumindo energia elétrica o tempo todo que esse aerador estiver ligado. Então, nada mais inteligente da minha parte, da sua parte, saber utilizar esse aerador a teu favor, de maneira que você consiga, sim, aumentar a produtividade, mas que o custo desse aumento de produtividade esteja ali dentro de uma margem de equilíbrio. É isso que a gente busca. Então, eu vou te mostrar, vou te ensinar hoje como é que você faz. E a primeira questão é: não se deve colocar um aerador ou não se deve pensar na aquisição de aerador como se ele fosse o seu sistema emergencial. Uma coisa é fato: o aerador ele salva numa emergência? Ele salva, né? Feliz de quem tem quando já fez o erro do planejamento da quantidade de peixes que foi colocada e já tá com coisa errada desde o início. Mas o aerador ele não deve ser pensado ou ele não deve ser comprado pensando em ser o seu emergencial, o seu socorro, o seu backup da piscicultura. Não, o aerador ele precisa ser comprado pensando em aumentar a produtividade. É claro que você só vai fazer isso quando você já está dominando o teu sistema, quando você tem o dinheiro para comprar, você vai fazer a avaliação financeira de se vale a pena ou não investir nesse momento na aquisição de um aerador, né? Então, tem tudo isso antes de pensar em comprar, mas não é ficar pensando em comprar o aerador como um equipamento de socorro da tua piscicultura. Porque se você está precisando de um equipamento para socorrer a sua produção, é porque você já está fazendo coisa errada desde o começo. Você já não está planejando corretamente. Você já não está colocando a quantidade de peixes dentro da capacidade de suporte do teu viveiro. Já tem coisa errada ali desde o começo. Então, quando você está usando o aerador de maneira emergencial, é porque você estourou os protocolos, né? Você ultrapassou o limite do que você poderia produzir na sua propriedade, tá? Então, quando você passa a olhar para o aerador não como emergencial, mas como como um incremento na produtividade, a gente até falou sobre isso ontem, né? Estou produzindo 10 toneladas e passo a produzir 12 toneladas. Quando você. Agora eu quero aumentar a minha produtividade. Eu sei que eu não consigo aumentar com a área que eu tenho, com a renovação que eu tenho. Como é que eu faço? Aerador. Aí sim você pode, tá? Colocar o aerador. Via de regra, a gente usa aí que cada meio
CV de potência de aerador, não, cada 1 CV de potência de aerador incrementa em até 500 quilos de peixe dentro de uma piscicultura, via de regra, tá? É claro que tudo isso precisa ser levado em consideração a eficiência de mantença, né, dos parâmetros de qualidade de água, não de oxigênio, porque o oxigênio eu estou incorporando com o aerador, mas de compostos nitrogenados que vêm através da excreção do peixe e da matéria orgânica em decomposição. Então, esse é inclusive um dos grandes erros de piscicultores, é achar que quando você coloca o aerador dentro do viveiro, você está resolvendo o teu problema. Porque eu estou colocando muito oxigênio dentro do meu viveiro ali, eu vou poder colocar muito peixe. Só que o sistema, ele atinge o limite de quantidade de quilos de peixes que podem ser produzidos dentro dele, não é só através da concentração de oxigênio, mas também através da concentração dos compostos nitrogenados, amônia, o nitrito, o nitrato, né? Então, se você aumenta a possibilidade de aumentar a tonelagem com o uso de um aerador, mas não se liga e coloca peixes a mais do que a quantidade de aerador que você colocou, você vai ter problemas não com oxigênio, talvez não com oxigênio, né? Mas com nitrogênio, com nitrito, com amônia, que vão ser tóxicos, nocivos e podem levar, inclusive, à letalidade dos peixes, igual com a baixa concentração de oxigênio, tá? Então, você olhar para o aerador, colocar o aerador não de maneira emergencial, né? Isso que é o correto, afinal de contas, o aerador ele foi criado com esse objetivo para que eu consiga aumentar a produtividade do meu viveiro, mas aliado ao aumento de concentração de oxigênio, eu preciso também aumentar a eficiência de remoção de compostos nitrogenados. Então, são duas coisas que estão diretamente relacionadas. Se eu aumento a quantidade de peixes, vou aumentar também não só a respiração, que eu vou suprir através do uso de um aerador, mas eu vou aumentar também a quantidade de excreção por parte dos peixes, né? O peixe, ele excreta toda a proteína que ele consome, metaboliza, o que não é transformado em músculo, em carne, é excretada na forma de amônia total, na amônia total, né? Essa amônia que está dentro do viveiro foi jogada lá dentro do viveiro pelo próprio peixe. E em altas concentrações isso vai intoxicar o peixe e causar a mortalidade. Então, quando você aumenta a quantidade de peixes porque você colocou um aerador, você também precisa ser mais eficiente em fazer a remoção de compostos nitrogenados, porque isso inevitavelmente vai aumentar, né? Então, não olhar como emergência e não entender que a partir do momento quando você coloca aerador, a capacidade de suporte do seu viveiro aumenta, né? Como eu estou falando aqui, ó, por oxigênio, né? Então eu consigo ter mais peixes respirando, mas eu preciso ser mais eficiente na remoção de compostos nitrogenados e com isso eu vou aumentar a produtividade, né? Então, se eu aumento a disponibilidade de oxigênio e consigo eficientemente remover essa amônia, esse nitrito que vai estar sendo produzido, seja por renovação de água, seja por uso de probióticos, seja por drenagem do fundo, independente da maneira que você utilize para fazer a remoção, isso vai tornar o seu sistema mais eficiente e com isso você vai conseguir produzir uma quantidade, uma tonelagem, né, de quilos maior dentro do mesmo espaço que você já tem, com o mesmo volume de água que você já tem, tá? Agora, tem uma outra questão, né? Então, esses são os passos que você precisa saber para que você não tenha mortalidade com peixes por conta de excesso de concentração de compostos nitrogenados. Agora, existe ainda um outro lado, né? O lado da eficiência produtiva e financeira do negócio. Porque, como eu falei, quando eu coloco o aerador, eu tenho ali o aerador consumindo
energia elétrica o tempo todo. E se eu tenho um aerador consumindo energia elétrica o tempo todo, eu estou aumentando o meu custo de produção. Então, se antes o meu custo de produção era só mão de obra e ração, né? Ao longo do ciclo de produção, eu tenho agora como custo de produção, estou falando bem grosseiramente, tá? Agora, meu custo de produção é mão de obra, ração e energia elétrica. E aí é que vem essa forma de você aprender a otimizar o aerador a teu favor, financeiramente falando. É acompanhar e monitorar os parâmetros de qualidade de água, principalmente no nosso caso aqui, né? Concentração de oxigênio, para saber quando é que você tem que deixar o aerador ligado. Por quê? Tem gente que acha que só é possível produzir peixe dentro de viveiro escavado se eu tiver aerador. Isso não é verdade, eu já falei para você aqui isso várias vezes, né? Várias vezes. Não, dentro da água tem oxigênio. O peixe respira o oxigênio na forma em que ele está dentro da água. Por que o peixe morre quando ele está na superfície, no ar atmosférico, mesmo o ar atmosférico tendo grande concentração de oxigênio? Porque a maneira com que o peixe absorve o oxigênio não é a maneira como o oxigênio está disponível no ar atmosférico. É por isso que o peixe morre quando ele está fora da água. A molécula de oxigênio precisa estar na forma em que ela está lá na água e não na forma em que ela está no ar atmosférico. Só que quando eu coloco o aerador, né? Eu não obrigatoriamente preciso ter esse aerador ligado 24 horas por dia. Eu não obrigatoriamente preciso ter esse aerador ligado a safra toda do meu ciclo de produção. Veja bem que eu comprei um aerador pensando em aumentar a produtividade do meu viveiro. Mas isso não significa que o aumento da produtividade vai vir desde o momento em que eu alojo o alevino ali dentro. Eu preciso fazer o uso do aerador em momentos críticos não, né? Em momentos em que eu sei que a concentração de oxigênio vai estar menor. Para que é que eu vou ligar um aerador se eu tiver com a concentração de oxigênio acima de 3 miligramas por litro, acima de 4 miligramas por litro? Para que eu vou ligar? Não tem necessidade. Você liga o ar-condicionado na sua casa quando está 18 graus de temperatura? Eu moro numa cidade quente e dificilmente faz 18 graus, mas quando faz 18 graus, a gente não usa ar-condicionado durante o dia, né? E à noite também não usa. Então, para que você vai usar? Para aumentar a tua conta de energia elétrica? Não. Se tiver, talvez 18 graus não seja uma temperatura fria para você. Vamos pensar em outra temperatura. Se tiver 10 graus a temperatura ambiente da tua cidade, agora, se tivesse 10 graus, você ia estar com o aerador, o ar-condicionado ligado? Para gastar energia elétrica, o preço que está a energia elétrica? Não, não ia. Quem é o louco que faz isso? Não ia. Então, lá na piscicultura é igual, gente. Para que é que você vai ligar o aerador se o aerador, a única função do aerador é incorporar, aumentar a quantidade de oxigênio disponível dentro do viveiro? É a única função do aerador. Ele não remove o composto nitrogenado, ele não remove matéria orgânica, ele não remove o nitrito, ele não remove a amônia total. Ele ajuda a solubilizar um pouquinho? Ajuda. Mas a eficiência dele, ele precisa ser utilizado dentro da sua piscicultura como incrementador de oxigênio. É esse o objetivo do aerador. Esse. Tá? Você tem que olhar para o aerador com esse objetivo. Então, se você tem concentração de oxigênio dentro do ideal, lá no teu viveiro de piscicultura, para que ligar?
Se eu ligo o aerador, eu só estou aumentando meu custo de produção, eu só estou gastando energia elétrica, eu só estou rasgando dinheiro. Só que como é que eu sei se eu tenho que ligar ou não? Só dá para saber se você monitora a qualidade de água. Se você afere o parâmetro de qualidade de água. Aferiu de manhã, lembra que eu falei? Precisa aferir a concentração de oxigênio antes de alimentar o peixe? E isso principalmente vai acontecer quando? Quando o seu peixe já estiver com, se for tilápia, 500 gramas, 600 gramas, quando o peixe já estiver chegando próximo da capacidade suporte do viveiro. Que quando esse lote que você tem dentro do teu viveiro estiver começando a chegar próximo da capacidade de suporte, é que os parâmetros de qualidade de água vão piorar. Então, se você pensa assim, eu não vou ficar aferindo qualidade de água ao longo do meu ciclo de produção, tá tudo bem. Se você não faz isso, numa semana você não tem nada de amônia e tem alta concentração de oxigênio, dali a 2 semanas a amônia já está muito alta, o nitrito já está numa concentração que é difícil de você remover. E você começa a perceber que as concentrações de oxigênio também vão diminuindo, se você não está monitorando. Agora, se você monitora todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, no mínimo 2 vezes por dia, de manhã, logo no inicinho da manhã, bem cedinho, para ter certeza de que não houve falta de oxigênio ao longo da madrugada, né? E no finalzinho da tarde, para ter certeza de que vai ter concentração de oxigênio disponível para o peixe passar a noite toda sem a necessidade do uso do aerador. Que se você afere, pelo menos nesses 2 momentos, você sabe, opa, preciso ligar o meu aerador à noite. E daí à noite é que horário? É a noite inteira? Eu fiz uma continha aqui, ó. Eu trouxe anotado para eu não me perder, né? Fiz uma continha aqui, ó. Um aerador com 1 HP de potência ligado ligado em torno de 2 horas por dia, ele vai gastar R$45 por mês por aerador, tá? Por mês, um aerador ligado 2 horas por dia vai gastar R$45 de energia elétrica, tá? Se eu deixo esse mesmo aerador ligado 8 horas por dia, no mês eu tenho R$240 por aerador como custo de energia elétrica. E aí você pode pensar assim, Soraya, mas R$45 não é nada, R$240 não é nada. R$240, quantos centavos está aumentando o custo de produção do teu peixe? Vamos dizer que você está produzindo aí dentro do teu viveiro 5 toneladas. 200. Opa. Está aumentando em meio centavo, tá? Está aumentando em 50. Meio centavo. Em 5 centavos, tá? Está aumentando em 5 centavos o custo de produção por quilo de ração. Sem ter a necessidade, se você tiver com o teu aerador ligado. Sem ter a necessidade. Mas 5 centavos não é nada. 5 centavos não é nada em 5 toneladas. O R$240 por mês não é nada. E, na verdade, nem eu fiz a conta errada, que é por mês, né? Então, se são 240... Fiz errado, gente. Vezes 6.440 dividido por 5.000, ó... Desculpa, gente, tinha falado errado. 20 centavos, ó. 20 centavos eu aumento por quilo de ração, por quilo de peixe produzido, se eu tenho um custo de R$240 desnecessário, né? Um custo desnecessário, que poderia ser evitado. Mas e se eu não utilizasse o aerador a safra toda? Né? Tivesse gasto aí não R$240 por mês, mas tivesse gasto R$240 só nos 2 últimos meses, que seria o ideal, né? Eu tô ali vendo que no início do meu ciclo de produção eu não preciso ligar o aerador. Vou ligar para quê? Não precisa.
Isso vai diminuir pela metade o aumento do teu custo de produção por quilo de peixe. E às vezes, 20 centavos é o que você vai ter, né, de lucro ali, de lucro por quilo de peixe. Ai, mas é pouco. É pouco se você não souber fazer a gestão do seu negócio. Quantos por cento isso é de lucratividade, né? E quanto você pode ser mais eficiente se você aumentar a produtividade do teu viveiro? Então, a gente tem que entender que é o seguinte, quando o aerador passa a ser utilizado com o objetivo correto, que é aumentar a produtividade, aumentar a concentração de oxigênio e me force a ser eficiente em remoção de compostos nitrogenados, isso faz com que sim, eu seja muito boa em ter produtividades altas, mas eu não posso esquecer de que é fácil eu deixar o aerador ligado 24 horas por dia. É fácil. Que isso reduz muito o problema, assim, o trabalho, né? Que você não precisa ficar monitorando o oxigênio o tempo todo, e reduz a possibilidade de ter uma quedinha de oxigênio ao longo do dia, ou no final de semana, que você está sem funcionário, ou que você quis dar uma passeada, enfim. Só que isso aumenta muito o teu custo de produção. E eu sei que tem gente que faz isso. Eu tenho alunos que faziam isso e que depois que viram que estavam gastando dinheiro excessivamente ou desnecessariamente, viram que não tinha necessidade realmente de ligar. Viram, inclusive, que não tinha nem a necessidade, às vezes, de comprar um aerador, dependendo do volume de peixes que você queira produzir. Então, né? E aí, de novo, antes mesmo de você adquirir um aerador, será que o aerador vai ser necessário no teu caso? Quanto a mais você vai produzir? Você tem mercado consumidor para absorver tudo aquilo a mais que você quer produzir? Né? Ou você quer mesmo produzir tanto a mais assim? E essa é uma questão que eu falo porque, assim, nem todo mundo quer faturar rios de dinheiro. Nem todo mundo quer ter um sistema com alto risco, porque mesmo que você tenha um aerador, quando você aumenta a produtividade ou aumenta a densidade do teu sistema, o risco também passa a ser maior. E tem gente que não quer trabalhar com uma atividade de alto risco. Então, olhar para isso. Para que é mesmo que você está usando o aerador? Para que mesmo que você está querendo comprar um aerador? Para que mesmo que você está com um aerador ligado lá dentro da tua piscicultura? É porque você acha bonito ver a água batendo? Ou água soprando, se for um aerador chafariz? Quanto custa isso para você lá na tua piscicultura? Quanto isso está aumentando o retorno financeiro para você? Você ter um aerador está indo de acordo com o teu objetivo de produção? Porque tem gente que quer produzir só 5 toneladas de peixe. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O Brasil é composto por mais de 80% de pequenos piscicultores. Mais de 80% das pisciculturas do Brasil são de pequenos piscicultores. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém precisa querer ter grandes pisciculturas. Ninguém precisa querer ter grandes densidades de peixe e trabalhar ali no risco. Agora, se você quer isso, é possível. Mas você está preparado para isso? Você está preparado para monitorar o teu parâmetro de qualidade de água? Para utilizar o aerador com o objetivo para o qual ele foi desenvolvido? Para utilizar o aerador como um equipamento que te auxilia a melhorar a lucratividade da tua piscicultura também. Não só em aumentar o teu custo de produção, porque aumentar o custo de produção é inevitável toda vez que você colocar um aerador. Você colocou um aerador, ligou o aerador, aumentou o custo de produção. Mas você está preparado para fazer com que o aumento do teu custo de produção também traga maior aumento de lucro para a tua piscicultura?
É isso que a gente quer aqui. Que você entenda isso. E use o equipamento correto para o objetivo correto. Porque é isso que vai trazer resultados para a tua piscicultura. De produtividade, de lucratividade, de maior faturamento, de poder aumentar a tonelagem de peixes, de poder melhorar o sistema de produção que você tem hoje. E, ó, às vezes, nem é aumentar muito. Porque, ó, por exemplo, quem tem sistema extensivo, né? Vou dar o exemplo da Baixada Cuiabana. Eu gosto de citar a Baixada Cuiabana. Baixada Cuiabana que trabalha com água parada. Trabalha com 700 gramas de peixe por metro quadrado. É a densidade que eles trabalham. 600, de 500 a 700 gramas por metro quadrado. Para quem tem sistema de água parada, sistema viveiro extensivo, né? Água parada ali, você coloca um aerador, você já passa a produzir 1 quilo por metro quadrado, por exemplo, 900 gramas por metro quadrado. Já é um aumento. Já é um aumento para o tipo de sistema que aquele piscicultor tem. Então, precisa adequar a tua necessidade, a tua realidade. A tua realidade, né? Além disso, você pode, né? Então, você pode aumentar a produtividade, né, da tua piscicultura, aumentar a quantidade de quilos ou às vezes reduzir o teu ciclo de produção. Então, por exemplo, você produz lá um tambatinga em 9 meses, porque chega lá no 8º mês, né? Até esses últimos 30 dias, começa a dar umas quedas de oxigênio, ou começa a chegar no período de chuvas, igual está agora, você está com uma biomassa grande de peixe dentro do viveiro, fica dia nublado, baixa a concentração de oxigênio, você perde desempenho do peixe. O peixe não consome ração. Quem tem peixe e passou por período de chuva sabe que não é sempre que o peixe come ração quando está chovendo. E sabe por que o peixe não come a ração quando está chovendo? Na maioria das vezes é por quê? Porque a concentração do oxigênio vai baixar. Por quê? Porque não apareceu o sol para ajudar a ter maior concentração de oxigênio. Você já está com uma biomassa muito grande de peixe ali dentro. Né? Então, quando você tem um aerador para usar pontualmente, quando tem quedas de oxigênio por conta do finalzinho da safra, por conta do período chuvoso, você consegue reduzir o teu ciclo de produção. Então, ao invés de produzir em 9 meses, né, conseguir abater, chegar o peixe no mesmo peso que você tiraria em 9, mas com 8 meses e meio, você ganha 15 dias no teu ciclo de produção. Nada, 15 dias é o tempo de preparo do viveiro para a próxima safra, né? Ganha 30 dias no teu ciclo de produção. Então, você pode utilizar o aerador por essas duas vertentes aí, tanto em aumento de produtividade como em redução de ciclo de produção, sempre pensando em economizar a energia elétrica. O meu tio falava assim, ó, luz que se apaga é luz que não se paga, né? O meu tio falava desse jeito pra gente. E no nosso caso é aerador que se desliga é luz que não se paga. É energia que não se paga. Então, toda vez que você não tem o aerador ligado, e é claro, você só vai deixar desligado se não tem necessidade, você não está aumentando o seu custo de produção. É isso, é para isso que serve monitorar parâmetro de qualidade de água. É para isso que serve você aferir o oxigênio 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, se for preciso. É para isso. 3 minutinhos para fazer uma análise de oxigênio. Se for com kit, se for com sonda, é bem menos do que isso. É 10 segundos, menos de 1 minuto. Então, quanto vale isso para você? Quanto a mais você quer incrementar na tua produtividade? Pense nisso, né? Interprete, absorva tudo isso que eu falei e veja se ter um aerador vai de encontro com o teu objetivo de produção. Se vai, bora entender como esse negócio funciona para o teu sistema e fazer ele ser o teu escravo, né? Ser um equipamento que jogue a teu favor, não contra você. Porque muita gente mesmo, usa aerador jogando contra. Porque fica com o aerador ligado a safra inteira,
consumindo energia, mas não está aumentando a eficiência do viveiro. Você tem que usar o aerador, deixar o aerador ligado quando ele vai aumentar a eficiência do viveiro. Não quando não está fazendo diferença. Se não está fazendo diferença, não tem que estar ligado. Beleza? Vamos às perguntinhas. Quem tem perguntinhas aqui, ó, galera de Fortaleza, do Ceará, Altos no Piauí, Recife, Minas. Galera de Minas está sempre por aqui. Vamos ver aqui se tem gente fazendo alguma perguntinha. Facebook. Não. E saber o horário que vai ligar, claro, é isso. Saber o horário que vai ligar, porque à noite não é deixar a noite inteira ligado, não, é deixar ligado o tanto de horas que for necessário, né? Se precisa ligar só 4 horas da manhã, ligar só às 4 da manhã. Ah, tem que levantar? Você quer economizar dinheiro? Tem que levantar. Se não quer levantar, tem que instalar um sistema automatizado. Roger, tudo bom, Roger? Faz tempo que eu não vejo você por aqui. Roger, nosso aluno de psicultura de alta performance. Aerador de quantos HP? Ó, de 1 HP para cada... Esse cálculo que eu fiz aqui, a Paty deve estar perguntando, né? É de 1 HP eu fiz o cálculo, tá? Quando chegar o tempo frio, como fica o uso do aerador? Então, o uso do aerador, ele serve única e exclusivamente para incorporar oxigênio. Então, se você tem peixe que vai tolerar a baixa temperatura e você vai conseguir fazer esse peixe consumir com baixas temperaturas, você vai usar o aerador, vai continuar usando o aerador normalmente, tá? Normalmente. Agora, se o teu peixe, se não está tendo baixa concentração de oxigênio e o peixe já não vai consumir ração nesse período de baixa temperatura, o erro nem está em usar o aerador. O erro está em ter colocado o peixe em período inadequado. O peixe deveria ter sido colocado antes, para que você já tivesse abatido antes de chegar no inverno, tá? Beleza? O Guilherme. Ficou claro, Guilherme? Tá joia? O Júnior, de Serrana, Minas Gerais, está por aqui também. Muito bom. Gente, então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido como é que você faz o uso do aerador. Use o aerador a teu favor, faça com que ele seja o teu funcionário aí dentro da tua piscicultura, já que ele, né, gasta dinheiro. Então, faça com que ele seja o seu funcionário e um funcionário muito eficiente. Não fique achando que ele pode ser um funcionário, né, que faz corpo mole aí na sua piscicultura, que ele seja um funcionário muito eficiente. Tenha um excelente final de semana. Tchau, tchau.